Abre aspas. Você está escrevendo outro livro? Estou. Deve ser interessante criar histórias. Isso ensina a mentir. Como assim? Você precisa ter credibilidade. Isso se chama suspensão da descrença. Gostei dessa, suspensão da descrença. Qual é o tema do livro? Um detetive que se apaixona pela mulher errada. E o que acontece? Ela o mata. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. 5, 4, 3, 2, 1. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi gente, eu sou Raquel Gomes. Este é o 6º episódio do Cinematório Café, o podcast do site Cinematório. A gente abriu o programa com um diálogo de Instinto Selvagem, filme de 1992, dirigido por Paul Verhoeven e estrelado por Sharon Stone e Michael Douglas. Roteiro de Joe Eszterhas. Ele é um autor húngaro que trabalhou com Verhoeven não só em Instinto Selvagem, como também em Showgirls. E escreveu filmes como Jade, do William Friedkin, Invasão de Privacidade, do Philip Noyce, também com a Sharon Stone, e ainda, olha só, Vencer ou Morrer, com Jean-Claude Van Damme, e o clássico dos anos 80, Flashdance, com a Jennifer Beals. É engraçado você pensar, né? O cara que escreveu Instinto Selvagem também escreveu Flashdance e filme de porrada do Van Damme. Bem versátil. E a gente escolheu um diálogo de um filme do Verhoeven porque um dos filmes que estão na pauta deste episódio é justamente o mais recente trabalho dele, Elle, que é estrelado pela Isabelle Huppert. Nós também discutimos outros 2 filmes que têm a violência como tema em comum, que é Demônio de Neon, o novo e polêmico filme do Nicholas Winding Refn, mais conhecido como diretor de Drive, e também falamos sobre Creepy, que é o novo filme do Kiyoshi Kurosawa, um dos diretores japoneses mais interessantes da atualidade. Isso, e para falar sobre esses 3 filmes, a gente chamou o jornalista, crítico de cinema e pesquisador Marcelo Miranda, que escreve para a revista Cinética. A gente bateu um papo sobre essas 3 pancadas, praticamente no calor do momento, porque nós vimos os filmes pouco antes da gravação, então a gente ainda estava meio atordoado. Mas a conversa fluiu muito bem, o debate foi muito interessante. E dessa vez sem spoilers, viu, gente? Como são 3 filmes que não tiveram uma distribuição tão grande quanto A Chegada e nem todo mundo deve ter tido a chance de vê-los, a gente preferiu falar sem spoilers, que aí todo mundo pode escutar o programa e se interessar em ver os filmes depois. O nosso podcast foi gravado na cafeteria Academia do Café, que fica no bairro Funcionários aqui em Belo Horizonte. Conheça a academia, prestigie o cardápio do pessoal, que você não vai se arrepender. Os detalhes você confere aí no link que está na página do programa. Lembrando que a edição e a mixagem de áudio do Cinematório Café são do Eduardo Garcia. Vamos deixar então vocês com o bate-papo que tivemos com o Marcelo e depois a gente volta para mais algumas considerações, ok? Hoje recebemos aqui para o nosso café Marcelo Miranda. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, Renato? Tudo bem, Raquel? Boa tarde, bom dia, boa noite. Agora é a tarde, mas a gente nunca sabe quem vai ouvir. Grande prazer contar com você nesse novo projeto, né, mais uma vez. O prazer é todo meu. Na verdade, antes de mais nada, eu queria parabenizar pela existência agora do Cinematório Café, dizer que é muita alegria que isso aconteça. Estou ouvindo fielmente, só não ouvi o A Chegada, né? Porque eu não vi o filme, então vou me ater a ouvir depois. E estou muito contente de vocês estarem fazendo isso juntos, especialmente em ambientes urbanos, né? Fora dos estúdios e dessa coisa de empresa, né? Isso. É muito legal estar aqui. Quem não conhece, é um ambiente super agradável, uma espécie de jardim. Então a gente pode olhar para o céu. Então, enfim, hoje a gente está acho que é um ganho. Ao ar livre mesmo aqui, Isso. né? Aproveitando que hoje o tempo firmou, porque a chuva aí nos últimos dias estava pesada, né? Pesadíssimo. Mas hoje está tranquilo. Apesar do calor, está um clima agradável. Sim, não, tá ótimo. Na presença do Marcelo aqui, que deixa Todos as coisas mais alegres ainda. Então, todos os melhores desejos aí para muito sucesso e muitos anos de vida desde já. Apesar desse clima bom, os filmes que a gente vai falar hoje são pesadíssimos. né? Para contrapor, né? O pessoal não achar que o podcast aqui do Cinematório é moleza.
Podcast Fundindo a Cuca. E eu acho que a gente já pode chegar enfiando o pé na porta. Vamos falar de L. De qualquer um, né? Qualquer um dos três filmes. Você vai contar antes quais são os filmes ou a gente vai na surpresa? O pessoal já tá ligado, né? Você já andou de tá ligado, né? Isso. Mas vamos começar falando do L, que é um medalhão, né? Até pelo Paul Verhoeven, que é um diretor renomadíssimo aí, famoso desde lá dos anos 80, né? Quando estourou em Hollywood, aí fez grandes blockbusters, e depois que esses blockbusters foram, né, não foram obtendo o mesmo sucesso igual Robocop, Vingador do Futuro, entre outros, aí ele voltou para suas origens, né? Então, depois que ele fez A Espiã, ele fez um outro filme que eu ainda não vi. Você chegou a assistir, de 2012? Não, um filme para TV. Eu não vi. É um filme de televisão, acho que ele tem inclusive 1 hora de duração, 50 minutos. E eu não vi, não. Mas li algumas coisas, parece que é um filme mais impessoal, um trabalho meio de encomenda, mas a ver. Mas de fato, para cinema, depois do Black Book, que é A Espiã, é só o L mesmo. Então é um hiato aí de mais de 6 anos, né? Exato. Mais que isso até. O L é que desculpa. Black Book é o quê? 2006, 2007? É, por aí. Né? Agora ele volta 10 anos praticamente, né? Então ele chegou chegando, assim. Mas o que me chamou... várias coisas me chamaram a atenção em L. Mas no aspecto, assim, de narrativa, de abordagem dos personagens e tudo, me lembrou muito os primeiros filmes dele. Aquela coisa de uma... Aliás, se a gente pegar os filmes que ele fez em Hollywood também, sempre tem essa coisa perversa, né? Um lado perverso dos personagens, que sempre foi muito interessante na obra dele. Mas, como não vai para o lado da ficção científica, não vai para o lado do thriller, né, propriamente dito, assim, me lembrou muito aqueles primeiros filmes dele. Ainda na Holanda? Ainda na Holanda. Eu acho que sim. Embora esse seja francês, né? Inclusive. Produção francesa. É o representante da França no Oscar, né? Eu acho que ele mantém as características e retoma muita coisa mesmo dessa espécie de teatro da crueldade, que são esses filmes dele mais pé no chão, mais realidade, né? Ao mesmo tempo, é um filme muito cruel na relação que tem com a personagem e na relação que estabelece com o espectador, né? Sim, nossa, total. Então, ele não tem nenhum tipo de recalque de te colocar numa posição bastante incômoda, sem explorar gratuitamente a situação que o filme aborda, as situações, né? Então, a gente está sempre numa posição de desconforto que já era muito presente em todos os filmes dele, né? Até Robocop te põe numa situação de muito desconforto com aquele policial eletrônico que depois é maltratado pela própria polícia, enfim, a violência urbana e tal. Só que agora ele lida com personagens que estão por aí, digamos assim. É um filme meio Claude Chabrol, né? De comédia de situações. Isso é curioso, que ele tem um lado... Tem umas cenas que são engraçadas. Não, ele é uma comédia de situações atravessada por essa violência das relações humanas, né? É um humor ácido, assim, né? Agora, isso que você falou do tratamento que ele estabelece, a relação que ele estabelece com o espectador, é bem interessante. A gente como eu falei no início do programa, a gente não vai entrar em spoiler, tá? Então a gente vai aqui andar meio que sobre ovos para não entregar detalhes cruciais que possam estragar a experiência para quem não viu o filme ainda. Um sobrevoo aí pelos filmes, né? Algumas coisas a gente vai comentar, né? Sem, de fato, né, atrapalhar. Mas o começo do filme, que já vai logo pro ataque, que a personagem de Isabelle Huppert sofre dentro de casa, né? A primeira coisa que a gente tem, que me remeteu inclusive ao Silêncio do Céu, filme do Marco Dutra, né? Que também já começa do mesmo jeito. E eles estrearam juntos, né? Filmes que vão para caminhos diferentes, né? Mas de cara dá essa... Para quem viu, né, o filme, dá essa sensação de déjà vu. Mas... você tem logo de cara essa cena, e aí, lógico, você tá do lado da vítima e você ainda não conhece aquela personagem. E à medida que o filme vai avançando e você vai conhecendo, ou melhor, achando que conhece aquela personagem, a coisa vai subvertendo de uma maneira que realmente vai deixando a gente de boca aberta. Acho que o curto-circuito do filme é que, e ao mesmo tempo que ele lida com a normalidade de um cotidiano, né, é uma mulher... né, veterana já, na casa dos seus 50 e poucos anos, quase 60 talvez, se a gente pegar a própria Huppert,
trabalhando, né? Ela é líder de uma equipe, ela é dura na queda, ela é independente, ela tem uma família disfuncional, enfim, é uma personagem como qualquer um, digamos assim. Só que o filme, ele não acessa essa personagem, né? Então ela é absolutamente opaca, né? A gente, ao mesmo tempo, tem intimidade com ela, não tem nenhuma intimidade. Acho que o Verhoeven consegue colocar isso num tom muito interessante. É bom lembrar que é uma das poucas adaptações de livro do Verhoeven, né? Então é um roteiro, não sei se é dele exatamente, mas é uma adaptação literária. O livro original se chama O. Simplesmente O. E o Verhoeven já diz muito sobre o tema, né? Ele já adaptou outros livros, né? O próprio Vingador do Futuro, uma adaptação e tal. Mas esse isso é mais gritante, porque é um filme que depende muito do texto também, né? Do que as personagens estão falando e do que está acontecendo com eles. Então é um filme que também demanda um pouco que esse roteiro, em alguma medida, funcione. Mas aí ele dá um caráter de atmosfera e de tensão nas relações, nas movimentações em cena, que aí entra o realizador, o cineasta que ele é, né? Totalmente no domínio ali da narrativa. E aí eu acho que essa opacidade está nessa relação que ele estabelece. A câmera, ela nunca está muito próxima daquela mulher, a gente nunca sabe direito o que ela está pensando, ela também não faz questão nenhuma de, quanto a interpretação da Rupert, de mostrar, e a gente vai adentrando um pouco naquele mundo dela sem, na verdade, ter acesso a ele, né? Verdade. Acho que isso realmente dá uma perturbada, porque é um filme que lida com a pior violência possível, né? Que é uma violência sexual, e ele não tem nenhuma porta de entrada para como é que a gente pode dizer, para piedade, né? Não é um filme de piedade, é um filme de dureza, né? De crueza mesmo. E é importante mesmo como é retratada essa violência, porque ele não romantiza nem fetichiza, assim. É bem cruel, você sente a crueldade do momento. A gente vê que em outros filmes, às vezes acontece a fetichização e isso é um problema. Mas assim, igual você comentou, né, que ao longo do filme, no desenvolvimento do filme, a gente vai tendo acesso a informações sobre ela que te deixam assim, né, meio estupefato e tal. Mas eu comentei antes, tanto com o Marcelo quanto com o Renato, que é um filme que eu ainda estou digerindo, ainda estou processando, porque é um filme muito complexo. Vale mencionar isso. Inclusive, a gente assistiu o filme tem um dia. Eu nem cheguei a fazer anotações sobre ele pela correria, né, dos dias mesmo, das tarefas. E, enfim, a gente está conversando aqui no calor dos pensamentos. Né? Os 3 filmes a serem comentados são todos, que eu também, um deles eu vi ontem, outro Renato viu hoje, e assim vamos, né? Eu acho que Mas é uma paulada, né? Os 3. Então a gente está ainda meio... No caso do L, isso que a Raquel está falando, é pura verdade. E eu acrescentaria mais. Eu acho que a gente nunca vai saber direito o que falar desse filme. Porque, de fato, a complexidade dele é muito grande e a gente não tem acesso completo. É curioso, eu acho que o L forma uma espécie de trilogia do Paul Verhoeven, que começaria lá no Quarto Homem, o último filme dele antes dele ir para os Estados Unidos. Isso. Quem nunca viu, corra, o Quarto Homem, filmaço, que ele, de uma certa maneira, refez em 95 com o Instinto Selvagem. É quase um remake, só que levado aos padrões hollywoodianos, Sharon Stone, Michael Douglas e tal, e que eu acho que ele retoma várias das questões no L, tanto na coisa da violência sexual. As histórias dos 3 filmes são muito diferentes, mas o tratamento é muito parecido. Você tem mulheres no centro, elas provocam e sofrem violências, né? Provocam no sentido delas também são agentes, né? Aí eu não me refiro a elas serem vítimas por fazerem algo, mas elas agirem violentamente. No caso da Isabelle Huppert, ela é uma chefe muito dura, né? Então ela age violentamente com os funcionários. Com a família com também, a família, né? Nesse sentido, assim, ela tem ações de violência e também sofre outras ações de violência que não tem relação nenhuma e direta com as ações que ela faz, mas ela está dentro de essas mulheres dos 3 filmes estão dentro de uma estrutura de violência em que elas agem e também sofrem, né? Então acho que isso junta os 3 filmes e a ambiguidade. Em todos eles a gente não tem acesso completo a essas protagonistas e os filmes jogam com isso e jogam de uma maneira perversa, né? Assim, quando eu falo de teatro da crueldade, é literalmente, né, voltando lá nas teorias de Artaud e essas coisas todas, que é levar para o palco, né, para o centro da cena,
um maltrato com a perversão e com o corpo que a gente só consegue vislumbrar, mas não consegue acessar. A dor a gente nem sente, na verdade, né? A gente não sofre com a personagem da Sharon Stone no Instinto Selvagem, mas a gente vai tentando acompanhar as coisas que ela está fazendo, né? Eu acho que eles são 3 filmes que dialogam muito proximamente. Tem um outro filme que eu na hora que eu estava assistindo, eu me lembrei de você, porque é um filme que... Eu, Marcelo? Gente, eu tô que você comendo, gosta viu? muito. Renato traz a gente para um café. Antigamente os podcasts que a gente fazia era num estúdio, todo arrumado, hermeticamente. Agora tem um café, eu tô comendo, então desculpa aí. Mas eu queria saber se você também fez essa relação e o que você acha disso, se você fez a relação. Você pode comentar um pouquinho, que é um filme que me remeteu enquanto eu assistia, que é o Crash, do David Cronenberg. Por essa coisa do corpo e dessa perversão com a... Ali, claro, são filmes que lidam com questões diferentes, mas essa coisa da atração sexual, sabe? Pela violência, enfim, eu vou acabar entrando em spoiler se eu for um pouco mais além disso que eu estou falando. Mas eu queria saber se você fez algum tipo de relação. Eu acho que sim. Na verdade, talvez não tenha feito na hora, mas eu acho que o filme está carregado desse imaginário da atração pelo fetiche que não é socialmente bem aceito, sabe? E isso está muito no Crash. O Crash trabalha totalmente com essas questões, né? Apesar disso não ser discurso nos filmes, nenhum nem outro. Ou seja, Crash do Cronenberg não é um filme que fala sobre isso. É um filme que lida com isso já imanente ali, né? Sim. É isso e pronto. Eu acho que o Ellie também. Não é que seja uma personagem pervertida, né? Mas o processo em que ela vai sendo submetida dentro da estrutura e das articulações do filme faz com que ela se veja nesse universo do voyeurismo, né? Da atração pela ruptura, né? Da coisa de... não é que ela se atraia pela violência que ela sofre, mas ela se atrai por uma coisa que não faz parte do mundo dela, né? Ainda que, em alguma medida, também faça. Quem vê o filme vai saber por quê. Mas eu acho que tem a ver, e o Crash é um pouco isso. Tanto que o Crash, acho que, se eu não estiver enganado, eu não revejo há muito tempo, mas o filme tem uma personagem que está entrando naquele mundo, né? Se deparando com aquela coisa louca ali dos automóveis, e de repente está lá dentro. Eu acho que é um pouco isso, assim. Tem uma coisa muito curiosa no Ellie, né? O Renato falou aqui no início que o filme abre com a cena, a gente já vê a violência, mas a gente não vê, né? Então tem um jogo de fora de campo ali muito, muito curioso e que gera questões muito fortes para o filme, eu acho, que é um filme que começa na ação, né? E a gente não sabe em que ponto, na verdade, ele começou. A gente começa no meio, é como se o filme tivesse começado antes da gente entrar nele, né? É como se a gente tivesse chegado atrasado no filme, né? O que significa, amiguinhos, que quem chegar atrasado no L volta. Porque vai perder... Vai perder, inclusive, uma brincadeira de linguagem, né, que o Verhoeven faz com o primeiro olhar do filme, que é o olhar do gato. Exatamente. E depois ele faz uma coisa genial ali, né? Muito bom mesmo. Brincando com esse olhar do gato, e com que fora de campo e tal. Né? E é um filme que depende muito desse ponto de partida. Então eu acho que o filme começa iniciado e a gente não tem acesso ao que aconteceu antes. Então isso também me gera muita ambiguidade. Quer dizer, em que medida a gente está acompanhando uma personagem que vai se aventurando num certo fetiche voyeurístico, ou em que medida a gente está vendo uma personagem que já estava nesse mundo e agora que a gente está acompanhando ela, como a gente não tem acesso ao que ela pensa. Tem aquelas cenas ali da reportagem, né, um documentário sobre o pai dela, né, um trauma que ela teve na infância e tudo, mas é o máximo que a gente tem. A gente não fica nem sabendo exatamente como que ela esteve envolvida, né, ali naquele caso. E ela não fala sobre ela, ela é muito bem escrita, né? Ela não fala, ela age. Ela age. E age contraditoriamente. A gente nunca sabe direito porque que diabo ela está fazendo uma coisa, está fazendo outra. Alguns gestos e olhares também a gente consegue captar. Assim, as intenções dela pelo olhar, né? Porque a atriz é muito boa, então só pelo olhar dela você já consegue obter alguma informação ali de intenção e tudo. Mas realmente a gente tem essa ambiguidade mesmo, que a gente não consegue acessar. E a gente está falando aí da Isabelle Huppert, né, que é talvez a atriz viva mais impressionante do planeta, se não uma das 3 mais. Então,
É um espetáculo, né? E quase que já, para quem conhece, né, já viu a professora de piano, pelo menos, no mínimo, né? Já espera alguma coisa, né, que vai incomodar pela presença dela e de ser um filme do Verhoeven. Mas realmente, nossa, é a força motriz, né, do filme todo. Tá tudo em cima dela. Ela tá, enfim, o filme vai, claro, tentar ir para Oscar, né? Essa indicação na categoria de filme estrangeiro, mas ela já está sendo considerada para atriz também, que seria surpreendente, eu diria. Eu acho que seria bem possível, porque ela é muito querida na indústria, mesmo fora da Europa, né, no caso. Mas por esse papel, talvez, é um papel, Oscar, mas né? é um papel duro, né? E é um papel nada condescendente, né? Um papel do mal, assim. Sim, total. E é muito interessante também, o filme competiu no Festival de Cannes, né? Então ele já tem essa carreira de festivais. E, enfim, aí tem essa onda aí de ter sido inscrito pela França. O que é curioso, né? Sendo um povo holandês, né? Um diretor que está dirigindo... Ele está dirigindo fora dos seus domínios. Um pouco por não se encaixar mais em outros domínios. Então Hollywood meio que deu uma expelida nele, né? Ele filmou na Holanda, agora foi para a França. Ele está fazendo aí uma carreira muito similar ao Brian De Palma, né? Que agora filma na Europa. A realizadores que não encontram espaço mais dentro de uma indústria que não quer o tipo de cinema que eles propõem. Verdade. E vão procurar financiamento e oportunidades fora. E isso tem acontecido com alguns dos principais autores do cinema contemporâneo. E que bom que ainda há quem faça, né? O produtor do L é um cara que chama... Ele tem um nome asiático, indiano, posso estar enganado. Mas é um cara que... Said Ben Said. Exato, porque já é um mito ali. Que eu guardei porque é o nome do meu cachorro, Said. Tô pronto. Do nosso cachorro. Said Ben Said. Então, é um cara que, inclusive, eu acho que ele é coprodutor, não sei se é do Aquarius, mas ele é um produtor que está ligado nos autores que ele tem produzido. Se a gente encontrar aqui alguma listinha do que ele tem botado dinheiro, é um cara que está trazendo à tona realizadores que em outros lugares ninguém quer. Então é um cara a se atentar, o nome dele ali pode ser sempre uma garantia de que ele está ligado. E ele, em Cannes, acho que ele está com 2 ou 3 filmes, então é interessante ver essas figuras que se aventuram a bancar esses projetos. Estou olhando aqui, Mapas para as Estrelas, do Cronenberg. Que mais? Que é um filme totalmente Paixão fora da curva. de Palma também, olha produziu. Outro do exílio. Verdade. O Said aí, o cachorro do Renato, é uma espécie de herói do cinema contemporâneo. Aliás, o cachorro do Adilson, né? Marcelino, com a gente aqui abraço, beijo, Adilson. No Cinema Novo, o cachorro dele também chama Said. Olha aí, que coisa. Esse Said não tá fácil. Um dos cachorros dele, né? Ele tem 2. E a gente também tem 2. A gente também tem 2. É verdade. Até a personagem também não é uma personagem que uma atriz da indústria tradicional aceitaria, né? Não é fácil. Não é fácil mesmo. E ainda mais com a entrega que a Isabelle teve, assim. Então, acho que realmente tinha que ser com essas pessoas para dar certo. Exatamente. Para manter o tom certo, assim. Agora eu queria que a Raquel falasse também, porque se pra gente que é homem já é incômodo, né? Esse filme já é pesado, imagina para uma mulher. Sim, assistir. Com certeza. E a gente tem visto vários filmes juntos e eu percebo nela que alguns em que eu não me sinto tão envolvido pela questão de como que a mulher está inserida, né, na narrativa, ela já tem uma outra percepção. Então, ele falou isso por causa de A Garota no Trem. Porque é um filme que pra mim passou assim, ok, beleza. Passou batido e eu tive uma reação completamente emocionada. Cinema, ela tava chorando, tremendo. A Garota no Trem. Eu falei assim, caramba. Tem alguma coisa no filme que eu compreendo, pesquei, né? Não, eu compreendo. Apesar, antes da Raquel falar, aproveitando que o Renato lançou essa, de que, porque eu acho que também, né, a minha mulher, a Luciana, ela também é muito ligada nessas coisas e eu acho que passa muito através do corpo, né? Então, por exemplo, o caso da Garota no Trem, que é um filme de estrutura relativamente medíocre, né? Sim. Mas ele vai lidar com aquelas questões da violência, acho que de uma maneira meio devastadora, né? Na questão de atingir mesmo o emocional, o corporal, enfim. Mas eu queria fazer a ponte. Não, exatamente. Só voltando à Garota do Trem, né, rapidinho, é essa questão mesmo, de ser devastadora, assim. E
de ver que aquilo acontece, sabe? De saber que tem mulheres passando por aquilo, que essa consciência, assim, de ver como uma realidade, que aquilo acontece mesmo e acontece com muitas mulheres o tempo todo, é que me deixa tão emocionada, assim. Mas sobre o L, é como eu falei, eu acho que eu ainda estou processando, porque ela não é uma personagem nada fácil. Eu achei que, em relação à violência sexual, o estupro que ela sofre, como eu já disse, foi bem retratado. Não sinto tenha sido uma exploração. Não sinto que tenha explorado ela ou que tenha sido um fetiche, enfim. Mas pela ambiguidade da personagem, eu fico na dúvida quanto aos caminhos que essa ambiguidade pode levar, sabe? Em interpretações a respeito de como a mulher se coloca nessa situação. Essa é só a minha dúvida, que eu acho um pouco perigoso. Já que a gente ainda lida com tanto machismo, tanta misoginia, talvez essa ambiguidade ainda seja muito perigosa, sabe? Pela margem de interpretações que pode dar, porque eu não sei como não entrar aqui com spoiler, porque a gente vai descobrindo nuances dela, assim, interesses dela, que talvez levem a interpretá-la como alguém que esteja buscando pela violência, sabe? Então aí é isso que me incomoda um pouco, assim. Mas eu acho que ainda eu preciso parar e pensar sobre isso. É muito complexo mesmo. Porque é muito complexo, porque ao mesmo tempo pode ter isso também pode ser pensado assim, ela, como o Marcelo falou, ela está dentro de um sistema em que ela vive a violência e também reproduz uma violência, sabe? A gente não mencionou aqui ainda, mas a personagem dela é chefe de uma empresa de videogames. De videogames violentos. Violentos E misóginos. Exatamente. Isso é da estrutura da personagem. Né? Da estrutura da personagem, assim. E eu acredito que ele não esteja retratando as mulheres, ele está retratando aquela personagem. Exato, isso também... Quer dizer, tudo que você disse eu concordo. Ficou parecendo que é só isso, né? Mas eu vejo muito isso como uma complexidade de personagem. É um filme de personagem mesmo. E um desrecalque de realização muito pouco preocupado com esse tipo de incômodo. Ou seja, óbvio, não é um filme irresponsável e toca o terror e dane e tal. Mas é um filme que também não vai entrar ele evita ao máximo entrar em qualquer tipo de discurso, que é uma característica do Verhoeven. Quando ele vai falar de violência policial é assim, quando ele vai falar de memória é assim, né? A Espiã, o Black Book, que é um filme que eu acho quase tão ou mais complexo que esse. Aliás, eu acho talvez se não o melhor, uns 3 melhores filmes de toda a carreira dele. Qual é a atriz? É a Carice Van Houten, uma atriz holandesa. Melisandre de Game of Thrones. Eu não vejo Game of Thrones, desculpa. Não, é porque pra ela vai ser a identificação. Olha só, ela é brilhante. Tá na Netflix o filme, inclusive. O filme está na Netflix. Assistam. Quem viu vai encontrar como A Espiã. Eu acho uma obra-prima do primeiro plano ao último, incluindo os letreiros. Fantástico. E eu acho que é um filme que ganha muito depois do L, porque você vê que as questões estão todas lá. Então eu acho que as questões tão mais complexas envolvem violência, envolve sexo, envolve guerra, envolve a figura da mulher dentro de uma estrutura de opressão e de manipulação. É incrível. E ao mesmo tempo tá lá, tá tudo. Aquilo é dado, são dados, sabe? Não são. Isso. A provocação, acho que é um pouco a coisa da arte mesmo, né? Ela realmente tirar do eixo, né? Então, o L, a Espiã, alguns filmes dele não vão facilitar a sua vida em nada, eles só vão dificultar. Por outro lado, eu gosto muito de como ela tá nessa estrutura. Ela? Sabe? A Michelle. A Michelle, a personagem. Isso, a personagem. Porque você vê que ela tá controlando o tempo todo. Então, de certa forma, ela não se deixa ser a vítima em nenhum momento. Então ela quer o controle, ela tem o controle e, pelo menos eu acho, numa interpretação que eu estou fazendo agora, inclusive
dos homens que estão ali, da empresa que ela trabalha. Isso eu acho bem interessante, assim. Que a força que ela tem sobre todos que ela envolve, assim. Claro que é questionável como ela trata, como as coisas que ela faz com a mãe, né? Como ela fala com a mãe, enfim. Mas é interessante como ela domina, sabe? Como ela não se deixa levar, assim, como que nessa... porque isso é difícil pra mulher, é muito difícil. Pra mulher ser, assim, controladora, dominante, isso é quase uma outra realidade, sabe? É quase uma fantasia. No caso do filme, num ambiente predominantemente masculino, Sim. de desenvolvimento de games, que é também uma atividade muito vinculada ao masculino, né? Sim. E é isso que você está falando, muito curioso, porque ela ter esse controle justamente sendo uma desenvolvedora de videogames, no qual uma das exigências é melhorar o controle do jogador. Tem um momento lá que ela dá uma bronca no funcionário, porque o jogo não tem jogabilidade, né? Então, ou seja, o controle ali não tá cumprindo o papel. É muito, acho que ela ser uma desenvolvedora de jogo é absolutamente sensacional. É genial. Não sei se isso está no livro, imagino que seja uma coisa já do livro, mas realmente é uma relação muito interessante com a maneira como ela é. Ao mesmo tempo, ela não consegue, ou não quer, ou enfim, não dá pra saber o quê, mas ela perpetua a misoginia nos jogos dela. Isso, né? É verdade. Tipo, os jogos dela tem, inclusive, aquela cena que é bem parecida com o estupro também, né? Então, assim, é muito ambíguo, É verdade. E te faz ficar pensando assim, poxa, qual é a dela? Mas sempre fundindo as nossas cabeças. Fundindo as cucas. De toda forma, é uma personagem muito forte e que até certo ponto do filme, eu tava lembrando também de outro filme brasileiro, que é o Aquários, da Clara, né? Que também é uma mulher que está sofrendo ataques de todos os lados, né? Está sendo sofrendo aqueles assédios, né? Da construtora lá, mas está resistindo. Mas claro, só até um certo ponto que eu fiz essa relação. Depois a coisa, né, mudou de figura. Mas mais uma personagem feminina fortíssima, né? Que a gente tem esse ano no cinema. Em Cannes, dois críticos de Portugal... E os dois filmes em Cannes. Né? Gravaram um vídeo comentando das duas personagens, da Clara e da Michelle, né? A Michelle. Que é a personagem do L. Fazendo um paralelo mesmo na questão delas serem mulheres muito fortes, enfrentando opressões de todos os lados, cada uma a sua maneira. Se fosse a Michelle no Aquários, coitado dos caras da construtora. ela dava ali na cara. Eu sofri bastante. A Clara é até bem educada com os caras. Sim. Né? O nível dos caras, ela é bem educada. Pois é, aí eu fiquei pensando, será que pra sobreviver, sabe, pra conseguir ser forte, é preciso ter essa característica de força, sabe? Eu acho que isso não é muito a pegada de nenhum dos filmes, não. Mas eu acho que é uma pegada do mundo que os filmes constroem, esses filmes, né? Então, assim, as duas situações em que essas personagens estão inseridas são situações que exigem isso, né? Mas eu não acho que eles estejam necessariamente transmitindo essa ideia enquanto generalizada. Mas se uma estão querendo expulsá-la de um prédio, a outra, enfim, atrapalha num meio predominantemente machista. É verdade. Bom, vamos passar para o próximo filme ou ainda temos até porque os temas de alguma maneira vão continuar, né? A gente vai, se precisar a gente volta aqui porque no eles se interconectam de maneiras muito estranhas. De forma alguma a gente vai a gente falou tudo que tinha para falar de Ellie, mas vamos seguindo em frente aqui com a pauta. Sem spoiler não tem jeito. Bom, vamos falar do filme do Nicholas Winding Refn. Polêmica. E nesse momento metade dos ouvintes desligam o podcast. Mentira, gente. Não Demônio de Neon, né? Que chegou a estrear nos cinemas aqui no Brasil, mas um circuito limitadíssimo, bem menor que o L, inclusive. Bem menor. Eu não sei se ainda vai continuar circulando, mas bem pequeno. E, cara, assim como o filme anterior dele, que foi o Apenas Deus Perdoa, né? Também na Netflix. Disponível na Netflix.
Aliás, são 2 filmes dele que estrearam esse ano no Brasil, porque até então ele não tinha sido disponibilizado aqui oficialmente. Né? Drive, que é o filme dele mais famoso, também tem na Netflix, estreou no Brasil relativamente bem, tinha ganhado o prêmio de direção no Festival de Cannes, então teve uma carreira, mas já era um filme muito estranho, com os padrões. E aí o outro dele, Apenas Deus Perdoa, não foi bem, né, no mundo, causou rebuliços em Cannes também, muito choramingo e tal. E aí esse agora, que ele radicaliza ainda mais, esse aí, enfim, acho que vendo o filme... Ele tá pedindo pra ser persona não grata. Um filme... ele basicamente faz filmes experimentais com cara de superprodução. Né? Ele é quase um Michael Mann mais difícil de acessar, né? É verdade. Não tô nem comparando a qualidade deles, não. Mas eu digo no sentido de fazer experimentos com a imagem e com o som numa estrutura consagrada de thriller, de aventura, de suspense, de policial, de terror, dependendo do filme, e fazer experimentos com isso com grandes orçamentos. Verdade. Aí agora o que cada um vai conseguir com isso, aí a história é outra. Esse Demônio de Neon, que é esse filme, cara? Olha, o que te pareceu esse filme? Não sei por onde começar. Esse é dos 3 filmes de hoje, é o que eu vi mais recente, então eu tô meio Raquel com L. E é outro que eu lembrei de você enquanto eu assisti também. Tá vendo? Que bonito. Não é à toa que o Marcelo está nesse programa. Que me lembrou Suspiria. Não, primeira metade... Mas peraí. Como você tá lembrando o Marcelo toda hora, todo momento? Então, mas isso não é segredo. A gente vai revelar publicamente nosso amor incondicional e incontornável. Isso nunca foi um segredo. E não se preocupa, Raquel, você vai continuar morando com ele, com o cachorro e tudo. E eu conheci o Marcelo antes de você. Opa! Uau! DR, gente, DR. Pulem para quantos minutos? Olha, Mas Suspiria, não é? Não, eu acho que a primeira metade, principalmente, é muito próxima do estilo... Não só o Suspiria, eu ia mais pra trás ainda, os filmes do Mário Bava. Sim. 6 Mulheres para o Assassino, tem todo aquele jogo de cores e luzes coloridas. Eu acho que o Refn, ele é um entusiasta desse cinema. Ele é um ultra fã de Mário Bava, acredito que seja do Dario Argento também. Se eu não estiver enganado, esse ano em Cannes, ele apresentou um filme restaurado lá de um desses cineastas italianos canônicos do gênero de terror, eu não lembro qual. E acho que na apresentação ele brincou. Falei, estou muito aqui feliz de apresentar um bom filme em Cannes. Porque, né, Cannes às vezes exibe filmes ruins e tal, acho que a gente precisa fazer essa piada. Então é muito natural que ele se impregne disso, eu acho que está coberto de razão. E eu também lembrei de você, viu, Raquel? Porque eu acho que o filme, de uma maneira muito estranha, também se aproxima do Brian De Palma. Sim, naquela reconfiguração dos códigos, sabe? Verdade. Porque é um filme que está, em alguma medida, fetichizando o gênero aí, no caso, do suspense, do terror. Do thriller, através das lentes de um cinema meio pós-moderno, meio relacionado a outros cinemas. E dentro de um mecanismo que importa muito pouco as ações e muito mais como essas ações se coordenam dentro do plano, né? Então acho que isso é muito Brian De Palmiano. Assim, é verdade. E lembrando aqui também que o filme anterior dele é dedicado ao Jodorowsky. Sim, que dialoga muito com os filmes dele, eu acho. Apenas Deus Perdoa. E tanto o Apenas Deus Perdoa quanto esse também me lembraram, em alguns momentos, ares lynchianos. Sim, totalmente. Lynch, né? Esse, principalmente, é quase um ponto de partida como Cidade dos Sonhos. Tem uns segmentos que são assim, né? Aquele envolvimento onírico, assim, aquela coisa da imagem mesmo, né? Como você falou, um cinema experimental, né? Que algo que te choca justamente por você não esperar esse tipo de coisa. Né? E por um certo mergulho num surrealismo de ocasião, né? Você está tudo normal, as pessoas estão se relacionando na vida, no cotidiano que o filme apresenta, mas é atravessado por momentos de delírio completamente desconjuntados do que a gente entenderia como cotidiano, né? Então, desde as cenas de mais violência até uma hiper, ultra, super, mega blaster, câmera lenta, a música eletrônica, boate com luzes que você não sabe de onde elas estão vindo, né? Então ele é atravessado por
por esses ruídos do real, que está muito próximo do David Lynch, do Cidade dos Sonhos, também do Império dos Sonhos, né? Sim, sim. E que tem tudo a ver com o filme, né? A gente fazer aqui sem grandes spoilers, que é uma história super batida, da garotinha jovem que vai tentar a vida em Los Angeles, né? É modelo, quer ser atriz, quer ser modelo e, óbvio, vai ser engolida pelo sistema. Enfim, a gente já viu esse filme várias vezes, mas ele pega essa espécie de parábola já devidamente decodificada por todo mundo e meio que vira ela do avesso, né? É quase um conto de fadas, eu acho, o filme, também né? acho. E a maneira como a Elle Fanning faz a personagem e é tratada dentro do filme é mesmo uma princesinha, né, de conto de fadas. Até as roupas que ela usa no início, as cores, como que tá o cabelo, aquela coisa angelical. Ela um pouco absorve os olhares de todo mundo, né? Tem aquela cena maravilhosa que as meninas estão desfilando e o cara não está olhando, e quando ela entra o cara olha, né? Quer dizer, que imã é esse que aquele corpo atrai? Então tem toda essa coisa da fadinha que desestabiliza um sistema montado, devidamente maquiado. para parecer perfeito, né? É verdade. E por isso tem também o fascínio que a maquiadora nutre por ela, né? Quando ela chega... Jenna Malone. Isso. Grande que é a papel, Ruby, aliás. grande papel. A Ruby. Ela nutre esse fascínio e é interessante pensar que ela é uma maquiadora. Então ela viu que aquela beleza natural ali, sem maquiagem, sem plástica, né? Que tá em 90% daquele mundo. E aí ela nutre aquele fascínio obsessivo por ela. É uma coisa que eu tive muita impressão no filme. Eu ia vendo o filme e eu tinha nítida sensação de que era uma ficção científica. É um tom meio de ficção científica. Parece que o filme se passa num futuro distópico, sabe? Sim. Talvez pela maneira como filma as luzes, a lentidão dos planos e tal. Então eu ficava pensando, e a coisa de que o filme se passa numa espécie de mundo em que a plástica, ela não só é naturalizada, quanto ela é uma questão... a gente duvida o tempo todo de que aquelas mulheres são aquelas mulheres, né? Porque elas ficam dizendo, o doutor fulano mexeu em mim, no nariz, na orelha, na boca e tal. E assim, então eu ficava o tempo todo, daqui a pouco uma delas vai arrancar uma máscara, uma coisa meio insensível. E até a imagem delas parece um robótica, né? Elas são filmadas com uma luz, né, esbranquiçada. E ela vai tirar uma máscara e vai ser um monstro, né? Um monstro mesmo, aí entrando totalmente no delírio. Enquanto que a Elle Fanning, ela é a menina que não tem, ela é perfeita, ela não tem nenhuma alteração. E eu ficava também o filme todo imaginando que ela ia sim se revelar depois uma velha caquética de 80 anos que tinha sofrido um feitiço. Enfim, eu ia viajando no filme. Assim. E ele tem muito... Eu li muitas comparações dele com Sob a Pele, né? Um filme com a Scarlett Johansson, que é uma ficção científica. Então acho que não é à toa que esse clima de ficção científica está muito presente no filme do Nicholas Refn, né? Nesse Demônio de Neon. E basicamente um filme de aparências, né? Por outro lado, que eu acho que é uma fragilidade do Refn, como no sentido amplo, é que às vezes esse fetiche todo ele serve para muito pouca coisa, né? Assim, eu gosto bastante do Drive, tenho muitas ressalvas ao Apenas Deus Perdoa e ainda não sei o que eu acho do Demônio de Neon. Mas acho que pouco importa, né? A gente tá aqui mais para trocar as ideias. Eu acho que esses dois últimos filmes, diferente do Drive, e aí, claro, pode ser uma opção. Aliás, eu acredito que realmente foi uma opção dele, mas que reflete para mim como um problema, que é na questão do ritmo. Eu senti vários momentos assim, meu Deus, né? Vamos. Apesar de estar achando bonito, né? A plástica toda do filme. Aliás, me parece que ele é o próprio demônio de neon. Sim, porque certamente. ele adora o neon e é realmente um demônio. É literal, inclusive. A câmera, né? É o demônio. Acho que o Demônio de Neon é esse olhar que o filme tem, né? Olhar para aquele mundo, é esse demônio olhando aquele mundo. E esse olhar, né, de encarar muito tempo, que inclusive nos dois filmes tem isso, né? Tem dois filmes. Tem cenas em que o personagem vira para você, tá me encarando? Parece que é uma brincadeira que ele tá fazendo, quase uma autorreferência, né? Que ele faz aqueles planos mais longos, assim, ele estica, né, o tempo daquela imagem e de alguma forma isso causa um incômodo também no espectador. Agora, para Demônio de Neon, eu acho que é importante isso, porque ele tá falando dessa beleza que hipnotiza, desse mundo que quer te trazer
uma fantasia que hipnotiza, sabe? Então eu acho que esse tempo é importante para te dar esse desconforto mesmo, para te incluir na viagem. Porque, assim, questão que a gente está falando do olhar, que eu percebo, eu acho que retratam muito bem, assim, claro, de uma forma, não é hipérbole, de uma forma, assim, exagerada, mas retratam muito bem a questão do mundo da moda, no sentido de que a moda vive de imagem, e vive de imagem perfeita. Todas as imagens, elas têm que ser perfeitas, assim. E todo mundo é hipnotizado por essa imagem perfeita. Por mais que você não ligue muito pra moda, enfim, você vai parar e vai olhar aquilo e, sabe, vai querer ter aquilo, ou vai querer ser como aquilo. Então, assim, eu acho que a personagem da Ellie Fanning é exatamente o que ela diz, assim, que não sou eu que quero ser como eles, são eles que querem ser como eu sou. Então eu achei essa frase, assim, um dos ápices do filme, porque é exatamente isso que a moda faz. Ela quer vender esses sonhos. E as pessoas compram o tempo todo, sabe? O tempo todo. E ela é, assim, me passa uma personagem que está sendo sufocada, que, sabe, não consegue ser ela. É sempre a representação do que o outro está projetando, sabe? É quem quer ser igual a ela, quem quer estar ao lado dela, é quem quer tê-la, nunca é ela, sabe, frente aos outros. É sempre os outros sendo, se enxergando nela, assim, se projetando nela. Assim. Então, por isso que eu acho que é uma representação muito boa do mundo da moda. E algumas coisas que parecem absurdo, realmente acontece. Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida que é um filme quase neorrealista. Ao seu modo, né? E por isso que eu gosto também dele trazer o terror, porque é aterrorizante, sabe? E essa coisa que a gente... esse padrão de beleza que a gente sofre, assim, né? Essa questão, principalmente ligada à mulher, né? É muito legal, assim, como ele retrata, porque isso é aterrorizante pra gente, assim. Não sei se pros homens é tão aterrorizante quanto pras mulheres, mas pra gente é. Eu acho que a gente, no máximo, entende, porque de fato não é. Porque a sociedade ela é toda pautada pela exigência da beleza feminina, né? Exato. Enquanto a gente não é pautado pela exigência da beleza masculina. Se o Renato fizer aqui um buraco na barba dele, ele vai sofrer muito menos críticas do que se a Raquel cortar o cabelo só de um lado, por exemplo, né? Exatamente. Então acho que é a mesma coisa da violência contra a mulher no L, né? A gente entende, se choca, mas é óbvio que quem vai sentir na pele é quem está naquele papel social e genético, né? Agora, no caso do Demônio de Neon, isso aí que você falou é muito louco mesmo, porque a Ellie Fanning, inclusive, ela é tão opaca quanto a nossa querida Michelle do L. Outra L, né? L aqui, L lá, é uma confusão. Porque a gente não tem também nenhum grande acesso ao que ela pensa ou o que ela quer, né? A gente não sabe nem, a gente sabe, tem uma informação muito pequena sobre o passado dela e um personagem masculino que fica meio ali de sidekick dela, né? Durante o filme, né? Que é o cara que fotografa no início e fica ali meio... é meio um namoradinho. É meio namoradinho. A gente não sabe direito o que é, ela fala que é um amigo da internet. Ele, inclusive, fotografou ela. O nome do ator é Carl Glusman, ele fez o Love, do Gaspar Noé, e no final tem um agradecimento ao Gaspar Noé. Isso eu não vi. Olha, que doido. Deve ser outro diretor que é amigo, né, do Ref. Mas ele é um personagem que fica ali meio no paralelo, né? Ele meio que vai recebendo as notícias que ela vai... Ele é tipo o filme de sidekick, que é isso, ele tá sempre ajudando. É verdade. O carinha que tá ali, ele ajuda nisso, ajuda naquilo, ele vai lá botar a banca no cara do motel, que é o Keanu Reeves. Então, assim... Até mesmo, tem o Keanu Reeves. Eu não sabia que o Keanu Reeves estava nesse filme. Quando eu vi, assim, eu falei, gente... É uma cena muito incômoda. Não, né? muito estranho, assim. E então Então, assim, é isso. Essa personagem opaca, né? Sim. Que vai também, e que ela provoca, ela violenta as pessoas pela beleza. Então é uma coisa muito louca, assim. E a Ellie Fanning é uma ótima escolha, né? Porque ela é muito nova, ela brilha. Claro que a fotografia pesa a mão nisso. E ela ainda está um pouco em formação, né? Então, assim, ela é uma adolescente.
E como o filme trabalha um pouco essa ideia de que a busca pela beleza perfeita está na juventude, é uma espécie de fonte da juventude, né? Então aquela coisa dela ter 16 anos, mas ter que falar que tem 19 é muito coerente com o que o filme está falando. Nisso eu queria registrar a presença glamourosa, incontornável e avassaladora de Christina Hendricks. Sim, atriz aí do Mad Men e também fez o Drive. E também um filme muito do vagabundo esse ano passado chamado Lugares Escuros, com a Charlize Theron. É um suspense com a Charlize? Inspirado no livro da Gillian Flynn, que é a mesma autora que inspirou Garota Exemplar. Garota Exemplar, sim. É uma adaptação de um outro livro dela, tão vagabundo quanto o filme. Mas a Christina Hendricks faz a mãe da Charlize Theron, mas no flashback, né? Então, não é que ela faz velha, não. Ela é a mãe da Charlize Theron no passado. Então, enfim, só queria deixar registrado. Ela faz Ginger e Rosa também, que tem a Elle Fanning. Porque, agora, o Marcelo, eu não vi todos os filmes do Hefner antes do Drive, né? Sim. O Drive foi o filme que projetou ele, mas antes ele já tinha uma carreira... Ele tem uma carreira grande, é um diretor da Dinamarca, né? Mas se eu não me engano, você pode me corrigir se eu estiver errado, esse é o primeiro filme que retrata esse universo feminino que ele faz, não é? Que tem protagonistas femininos. Eu não vi todos também, eu vi alguns. Vi, digamos assim, os mais badaladinhos e que ele circulou mais, né? Desde o primeiro filme dele chama Pusher, e é um filme muito, muito na onda uma mistura de Tarantino com Martin Scorsese, né? Um filme muito influenciado pelo Pulp Fiction, né? Sim. Feito lá na Dinamarca ainda, e depois teve o Pusher 2 e 3, todos do Nicholas Refn. E tem alguns outros também muito tarantinescos, assim. Tem a estreia dele em Hollywood, foi um fracasso, que é um filme com John Turturro, cujo nome eu não estou lembrando aqui agora. Contra o Tempo? Não é isso, não. É um Medo X. Ah, sim. Que é Fear X. Isso. Que é um filme que não é de todo ruim, mas enfim, foi um desastre comercial. E eu tô repassando os filmes aqui até para tentar pensar na sua pergunta. Aí depois veio o Drive, que tem uma personagem feminina forte, mas é um filme de testosterona, né? Total. O Apenas Deus Perdoa, a mesma coisa, você tem a Kristen Scott Thomas, mas de fato, eu acho que uma protagonista do que eu vi dele. Ele se tem um passa filme, no universo feminino. É um totalmente universo dominado, enfim, pelos imaginário da beleza, do modelo e tal. Sim. E ele tem um filme muito bom, totalmente masculino, chamado Guerreiro Silencioso, com o Mads Mikkelsen, que é o ator preferido dele, até ele ir pro cinema em inglês. Não dá pra falar hollywoodiano, porque não é exatamente... O próprio Neon Demon é produção da França, como a Dinamarca. Mas ele... Digamos que o Mads Mikkelsen era o Ryan Gosling dele de antes. Ele faz... É um filme épico, uma espécie de filme de RPG com estilo Nicholas Refn. O personagem não fala nada, ele é mudo, e ele vive naquelas... Game of Thrones, né? Só que estilo dinamarquês Nicholas Refn. Recomendo aí, não sei se as pessoas vão achar bom, mas eu acho interessante. Legal. No Brasil chama Guerreiro Silencioso, mas em inglês não é isso não. E então, tô enrolando para dizer que não acho que ele tenha feito antes um filme com uma protagonista num mundo feminino, não. E nos bastidores também, atrás das câmeras também, acho que deve ter sido a primeira vez que ele trabalha com mais mulheres. Porque eu li que a cinematografia, né? A fotografia da Natasha Breyer e o roteiro que ele assina também é co-escrito com outras duas mulheres. Eu reparei no crédito. Então também, achei que foi um cuidado bacana dele de pensar assim, eu vou retratar algo que fala muito mais diretamente com as mulheres, então vou chamar duas mulheres para... E é um filme que fazer. A gente não comentou aqui ainda, mas vale passar. Eu diria passar rápido porque é alimentar polêmica, mas é um filme que causou muita comoção no Festival de Cannes, comoção negativa, comoção né? Negativa. Aquela velha, todo ano Cannes exibe um filme em que rola o que eu chamo de reação frufru. Que as pessoas dizem, nossa, que horror, que violento, que absurdo, como a Raquel lembrou, que ofensivo, né? Tipo, fiquei ofendido. Então, assim, é uma reação cri-crisenta, meio chiliquenta, em geral dos jornalistas que estão lá. Gente, abandonou a sala na metade. É o filme bomba. É um fracasso. Esse ano houve com dois casos, né? O Neon Demon e o Personal Shopper do Olivia Sayaka, a gente não viu ainda. Né? Com a Kristen Stewart. Sim. Mas é curioso, isso sempre acontece com Refn, né? Aconteceu também com Apenas Deus Perdoa.
E uma das acusações que o filme sofria era dele ser fetichista, né? Com o corpo feminino e tal. E eu acho muito curioso que acusem o filme de ser fetichista com o corpo feminino, considerando que ele é fetichista com tudo no filme. Ele é fetichista com a maçaneta da porta. Então, assim, o corpo no filme é só mais um elemento que ele fetichiza. E isso é meio que o código de entrada no filme. Exato. Pode se gostar ou não. E eu acho absolutamente possível que se deteste com todas as forças. E compreensível mesmo, porque é um filme difícil nesse sentido. Mas é um filme que a base de acesso dele é o fetichismo da imagem e, como a Raquel bem falou no início aí, da busca pela beleza, né? Sim, eu acho que é importantíssimo ter isso, porque tá abordando o mundo, né? O que ele tá querendo passar, assim, até a questão da forma como ele filma, essa coisa de parecer manequim, sabe? De parecer robô. Então, eu acho que só acrescenta mesmo. É como se o estilo também fosse o conteúdo, né? Ele também está dizendo ali. Eu vi algumas pessoas, alguns críticos falarem que é só estilo, é vazio, mas... Que é a grande acusação que o Refn tem, né? De ser pois estilo. eu acho assim, por que o estilo também não pode te dar uma leitura, entende? Por que o estilo, ele não é vazio de conteúdo. Principalmente nesse filme, tinha que ser por estilo, porque aquele ambiente retrata isso, sabe? Eu tendo a gostar um pouquinho mais do Apenas Deus Perdoa por um motivo muito louco. Eu acho que é um filme mais descontrolado. É um filme meio pé na porta. Isso é verdade. Então, assim, é o seguinte... então eu senti falta disso no Demônio de Neon. O Demônio eu acho que muito se tivesse controlado. Se tivesse menos controle, se aquelas cenas loucas já começassem antes, assim, acho que talvez seria tão ele é divertido. milimetricamente cronometrado, é tudo muito, é o que o Renato falou, muito controlado. Apesar do Apenas Deus Perdoa ser também um filme muito controlado, a impressão que dá é de que ele foi filmando. Então ele chegava e falava, gente, hoje nós vamos filmar um massacre e tal. Falei, como assim, Nicolas? Não, vai filho. Sabe, era uma coisa meio assim. E no Demônio de Neon, não. É tudo muito, muito bem dentro de uma caixinha ali de estilo. Então eu senti um pouco de falta de um certo disparate mesmo, de tocar o terror. Mas que é também característica do mas que aí bate no que você disse muito bem. Que a moda é sempre essa coisa controlada no estúdio. Então... e eu queria fazer uma última relação, uma referência acho que o Demônio de Neon me lembrou muito também uma história em quadrinhos do Alan Moore, chamada Fashion Beast, que saiu no Brasil com esse título, Fashion Beast. Fashion Beast? Que seria Besta Fashion. Essa eu não conheço. Que é uma minissérie, na verdade, em 10 edições, mas foi publicada no Brasil num compilado, incluindo as 10 edições, que é muito, muito bom e que lembra muito essa proposta do Demônio de Neon, de uma personagem em busca ali da juventude, da beleza e que se envolve através do mundo da moda num certo universo de perversões e coisas estranhas que vêm desse mundo da moda. Então, o Alan Moore, né, o autor britânico, talvez o maior escritor de quadrinhos vivo, e que fez essa história um pouco, digamos assim, a visão do Alan Moore para o mundo da moda. Né? Preciso ver já. Quem já leu o Alan Moore do Inferno, Watchmen, né, Miracle Man, e assim vai, sabe que a visão dele não vai ser a melhor do mundo, né? Assim como a do Nicholas Refn também não é para toda a família. Mas fica um toque aí, quem procurar vai gostar. Bacana demais a dica. Bom, antes da gente passar aqui pro último filme, vamos tirar uma selfie pra gente botar no nosso Instagram. Olha só. Durante a gravação. Aí, então. Cadê a Raquel? Junta mais. Vamos lá. Olha aí, que beleza. Essa novidade durante a gravação, a selfie. Bom, vamos lá então falar do... Se não mantiver esse trecho, bota nos extras. Isso. Creepy. Mas antes de falar, antes da gente passar pra Creepy... Pode falar. Que eu tive um insight aqui, porque a gente tá falando o tempo todo moda, mas eu acho que o filme abrange muito mais do que só a área da moda. Ele escolheu a moda como uma ambientação, né? Que é o que é mais direto, digamos. Mas eu acho que a gente pode fazer relação com a indústria cultural como um todo, né? Porque o cinema também tem essa relação com juventude, beleza. Total. Se ela fosse uma atriz tentando entrar em Hollywood, eu acho que... uma cantora. No show business, né? Ou no teatro. Sim. O filme, ele é uma... Já que a gente está lembrando disso, e ele também é uma espécie de... Falando do Verhoeven, né?
Ele é quase um Showgirls mais estetizado, né? O Showgirls basicamente é aquilo, na história, né? É uma menina que vai tentar a vida, não sei se é em Los Angeles ou Las Vegas. Eu também não tô me recordando. Mas ela vai tentar a vida ali no show business. Acho que é Los Angeles. E, é claro, vai ser engolida, triturada, explorada, mas também vai explorar, né? Aquele mundo absolutamente doentio e pervertido. Só que o Verhoeven vai fazer isso do jeito dele, que a gente, em alguma medida, já falou aqui, e o Nicholas Refn vai fazer daquele jeito dele. Mas eu acho que são filmes que deram uma bela sessão dupla. Com certeza. Bem interessante mesmo relacionar um com o outro. E aí a gente falou de um filme francês, depois dinamarquês, inglês e agora japonês. Hoje todos os continentes. E que é outra paulada, né? Creep, do Kiyoshi Kurosawa. Sempre é bom lembrar, não tem parentesco com Akira Kurosawa. Kurosawa lá é tipo da Silva. Né? Jura? Não sei se é tipo, mas tem muitos Kurosawas lá. E, cara, você é fã do Kurosawa? Sou. É um dos meus cineastas. É um diretor que vem do terror, né? É atualmente dos favoritos, mesmo assim. Não só de gênero, acho um dos grandes realizadores contemporâneos. Porque ele é marcado pelo gênero, né? Terror, suspense, mas ele tem um filme fantástico que é o Sonata de Tóquio, que é um drama familiar, né? Que tem o seu terror embutido ali, claro, que é um dos meus filmes favoritos dele. Ele é um realizador de direção impecável, de abordagem, atmosfera, mise-en-scène, escolha de roteiro, absolutamente sem igual, e que criou ao longo da carreira, desde os anos 90, uma espécie de imaginário do horror, né? Agora nem falo como gênero não, do horror cotidiano, que filme a filme ele vai decalcando mais. Então, se a gente faz uma bateria de filmes do Kiyoshi Kurosawa, a gente termina assim muito abalado mesmo. Porque ele vai muito bem nos códigos do gênero, ao mesmo tempo em que ele se desvincula do gênero para falar das relações, né? E filma de uma maneira impressionante. Né? Esse filme Creepy é uma espécie de retorno dele, depois de 2 filmes fora do gênero. Né? Ele fez o Sonata de Tóquio, também tem o Journey to the Shore, esse eu não vi ainda, que no Brasil chamou Para o Outro Lado, que é um drama também, muito, muito bom. E aí agora ele volta um pouco a esse universo aí da perversão, da estranheza, do horror. Dessa vez ele não embarca, isso acho que não tem nenhum problema spoilerento de dizer, ele não embarca no sobrenatural. Os filmes dele são muito vinculados a um horror mais sobrenatural, ainda que não todos. Ele tem muito filme serial killer, essas coisas, mas dessa vez ele entra mais na onda do terror psicológico, da atmosfera opressora, né? E da estranheza mesmo. Ele tem uma trama de thriller policial, né? O protagonista é um ex-detetive, vai para a universidade dar aulas, mas é atraído de volta para o mundo da investigação a partir de um caso de uma família que sumiu misteriosamente, né? Várias famílias, né? São 2 ou 3. E aí ele vai investigando aquilo junto com um ex-colega dele, né? De polícia. E aí as coisas vão se desenrolando. Mas realmente a coisa vai desenvolvendo para um lado mais o terror psicológico mesmo, porque você não sabe quem são aquelas pessoas. Nem onde pisar no filme, né? Uma coisa que é muito, muito forte no Kurosawa é de fato ele tratar muito das tradições, né, das digamos assim, de um certo imaginário da tradição japonesa, né? Aquilo que o Japão e a sociedade japonesa têm como pilar, desde a relação social até as relações com o espaço, com os lugares, e meio que desconstruir isso pela porrada, né? Então, no caso do Creepy é muito interessante, ele basicamente está tratando das relações entre vizinhos, né? No Japão, até conversei isso com o meu amigo Pedro, eu já tinha visto o filme, ele abriu o Festival Indie aqui em BH, e depois estreou no circuito, eu fui rever no circuito, eu vi no Indie, fui rever com o Pedro. E ele mesmo chamou atenção para isso. Pedro Veras, que já participou do podcast. Nosso querido, um abraço, Pedro. Ele já fez um podcast com vocês? Fez. Que ele mesmo notou isso, né? A gente conversou, de que o Japão ele tem essas tradições todas muito corretas. Então, você se muda para uma vizinhança, vai no vizinho levar um mimo. Vai dar uma comidinha, olha, estou o seu vizinho, é tudo muito correto. Não tem essa intimidade brasileira de já pedir um trem emprestado, né? Tudo muito
olá, boa tarde, estamos morando ao lado, gostaríamos de dizer que estamos à sua disposição. Então o filme vai um pouco brincar com isso, né? Ele vai fazer com que esse troço ganhe uma consequência sem limites, né? Digamos que Creep é um filme sem limites, né? Sim. Mais até do que os outros dois que a gente comentou. Ou não, né? Ou não. Então ele vai tratar um pouco, então ele vai implodir essa espécie de tradição japonesa que a gente está muito acostumado a ver nos filmes do Yasujiro Ozu, né? E mostrar que aquilo ali é tão doentio quanto a sociedade ocidental, se a gente puder falar assim. É verdade, e ele vai se desenvolvendo, né, como esse thriller policial, mas diferente das fórmulas que a gente está acostumado a ver nesse tipo de filme, né, de filmes aí policiais que Hollywood produz. Aqui a questão da investigação chega a um certo ponto que ela é deixada de lado, né, e já te joga para dentro daquele universo caótico, né? E você tem uma estranheza nessa hora, né? Sem entrar aqui no detalhe do que acontece, mas de repente quando você olha num corte, você já está lá. E aí o filme muda de tom também. Sim, totalmente. Porque ele tem vários tons que a gente não percebe, até que ele assume uns 2. Mas ele tem vários, parece que é uma comédia de situação, aí tem um thriller policial, aí tem um suspensinho ali, meio de maroto ali, e aí a um certo momento ele vai construindo essa atmosfera com bastante calma, né? Não é muito característico do Kiyoshi Kurosawa, ele não tem pressa. Isso é interessante porque os filmes têm uma naturalidade muito grande, né? As coisas vão acontecendo de uma maneira muito fluida. Sim. E então quando o filme vai se encaminhando para aquilo que de fato é o seu centro, né, você já está totalmente engolido pelas relações, né? Isso é muito típico dos grandes cineastas asiáticos, da Coreia do Sul, tem muitos realizadores que são assim, mas eu acho que ele é o que mais engloba isso com brilhantismo. Assim. É legal a gente pensar nisso, que a gente tem uma imagem do Japão como essa coisa mais meditativa, né, mais calma, e a gente vê isso refletido nesses cineastas, né? Exatamente. Que é algo da cultura mesmo deles, né, da formação. Então Raquel está caladinha porque ainda não viu o filme, né? Não vi o filme, gente. Mas já tô aqui curiosa. É só pra gente não parecer que não tá deixando a moça falar. Claro. Deixar bem claro. Eu já tô curiosa, apesar de sentir a pressão do terror psicológico, que pra mim é o pior terror. Eu não tenho medos, assim, de assistir e tal, mas o terror psicológico, ele realmente me desestabiliza, às vezes, de eu sair... Não, e esse então... transtornado. Porque ele tem poucas horas que eu assisti o filme, né? Então eu tô meio... abalado, né? E é um filme também que ele não é só... essa coisa de terror psicológico, mas é porque ele próprio, enquanto construção, ele é esse tremor, né? Assim, Não, e quando chega numa conclusão esperada, né? Aquilo vai ter um prolongamento ainda, exatamente. Né? Você fala, puxa. Só que quando Sem Limites é um pouco isso, né? Ele vai puxando até onde dá e uma hora tem que acabar, né? Mas assim, é muito diferente do thriller ocidental, né? O Renato pontuou aí, também nos desdobramentos, ou seja, é um filme que não tem nenhum pudor de levar até onde dá para levar, né? E ele também não tem a maneira como ele cria a relação entre os personagens e entre quem está assistindo o filme, ela não se preocupa de soar ridícula, né? O filme ele vai levando a coisa para uma situação realmente meio patética, assim, mas patética no melhor dos sentidos, daqueles personagens estarem naquelas circunstâncias que o filme vai levando, né? Então você vai percebendo que, assim, não é possível, mas sim, dentro da estrutura que o filme monta, é plenamente possível, né? Sim. E ele tem uma atuação brilhante do ator, que eu vou pedir o Renato para consultar aqui os nossos oráculos, porque eu não vou saber pronunciar, mas é o cara que faz o vizinho, né? Ele tem um nome no filme até engraçado. Nishimo, né? Não, mas o sobrenome dele é Takakai, ou Tokakai, uma coisa assim. Eu realmente não me lembro. E ele foi, enquanto isso, vou familiarizando aqui o ouvinte, ele foi o protagonista. Você quer saber o nome do vizinho? E do ator também, para a gente dar o crédito correto. O ator é o Teruyuki Kagawa. E o personagem? E o principal... o personagem é o... Aqui tá só como Nishino. Que é o vizinho, né? É o vizinho.
Ele é um ator brilhante e ele é o protagonista do Sonata de Tóquio. Sim. Que faz um pai todo amoroso, fofo, menino com piano. Ele é curioso porque ele tem os olhos mais protuberantes, né? Mas ao mesmo tempo é japonês, porque é puxado o olho, lógico. Ele tem, mas tem essa coisa. Né? Ele tem uma feição asiática com o olho muito arregalado. Então ele é uma figura fascinante. E no Sonata de Tóquio ele faz esse personagem adorável e aqui ele faz um personagem absolutamente ambíguo, que a gente não entende qual é a dele e que vai ao longo de puxar o filme, né? Que dá um medo, né? Justamente por isso. Você não sabe qual que é do cara. Pela imprevisibilidade. E a gente conhece pessoas assim. Quem é ele, o que ele quer, o que ele come, sabe? Assim? Exato. E aí a relação que o filme vai criando com ele, com o policial e a mulher do policial, que é mais ou menos a trinca do filme, né? Tem outros elementos, mas o filme vai se pautar um pouco pelo policial que se muda com a mulher e o vizinho. E esse vizinho, essa figura misteriosíssima, ambígua, que é esse ator que é estranhíssimo, ambíguo, com aquele olho arregalado. Muito bem percebido, Renato. Acho que é isso que me deixava perturbado. É o que deixa, né? Aquele olhão. Estranheza. Porque é um olho que pula pra fora, né? Uma bola branca. A importância da imagem. Não, e de trabalhar bem o tipo físico, né? Do ator e do talento, que ele é muito talentoso. Quem viu ou puder ver Sonata de Tóquio, que é o filme que o Renato lembrou, um filme maravilhoso do Kiyoshi Kurosawa, e ver o Creep não parece nem a mesma pessoa. O Creep acho que dos poucos filmes dele lançados comercialmente no Brasil. Dos poucos. Acho que Sonata, não sei se teve. Eu acho que não, acho que passou só em mostra. Né? Eu vi no Indie também. O Indie fez uma. Fã do Kurosawa, o Indie fez né? uma retrospectiva né, do Kiyoshi Kurosawa há alguns anos. Acho que eu vi, foi inclusive. Foi a Zeta Filmes, produtora do Indie, que lançou o Creep no cinema. Então é um cineasta que elas acompanham com atenção, fizeram uma retrospectiva e, se tudo der certo, vão continuar lançando o que ele fizer, tem uma relação boa. O cineasta joga. Relativamente, ele deve estar na casa dos seus 50 anos. Né? A conferir, mas é por aí, 50 e poucos talvez. Sim. E que tem alguns filmes já bastante emblemáticos. A Cura é um deles que está num box da Versátil, Obras-Primas do Terror, se eu não me engano, volume 3 ou 4, não sei. E muito bom. Uma obra-prima dele, tida como o grande filme dele, que é o Pulse, que ganhou um remake americano horrível. Para variar. Mas quem puder ver, Pulse é o filme que botou o Kurosawa lá nos cânones e outros trabalhos, né, que ele está sempre aí se metendo. A revista Cinética, para onde eu colaboro, fez uma pauta toda especial dedicada ao Kiyoshi Kurosawa há alguns anos. Eu não estava na revista ainda, não participo, então posso recomendar sem parecer... Jabá, não, e sem parecer, enfim, tá lá porque eu fiz, não, pelo contrário. Vários textos analisando o cinema dele. Recomendo, joga aí no Google, Kiyoshi Kurosawa Cinética. É uma ótima porta de entrada de acompanhar, ver os filmes, ler os textos, recomendo muito. Já tem texto do Creep lá? Não, porque essa pauta foi feita há uns 2 ou 3 anos. Mas agora vai ter. Na revista... não, alguém vai produzir. Não sei se eu. Não fala assim que o editor vai me cobrar se ele ouvir isso aqui. Eu tô pensando, tá, chefe? Mas alguém vai acabar fazendo. Mas tem texto do L, não meu, do meu colega Luiz Soares Júnior, um texto muito bom. Bacana. A gente bota o link aí, pessoal. Bota aí, o pessoal vai gostar. E do Demônio de Neon não tem também, por enquanto, não. Escreve mais um pra você. Vamos dar trabalho pro Marcelo. O Demônio de Neon tem um texto do Eduardo Valente colaborando de Cannes, mas é um texto muito, assim, de quem acabou de ver o filme no calor do momento, é um texto bem negativo. Mas eu não chamaria de uma crítica ao filme ainda. É um texto mesmo de 2 parágrafos, aquela coisa que está no primeiras festival. Impressões. Gente, é isso. E aí, então acho que ainda está faltando o texto sobre o filme. Então. Sim, sem dúvida. Mas o Kiyoshi Kurosawa tem essa... Acho que vale a pena, porque é um cineasta muito pouco exibido no Brasil, né? Não fosse a Zeta Filmes, a gente talvez nem tivesse que sempre recorrer à internet mesmo. E por ser pouco exibido, tem pouco pensamento sobre ele, né? Então é ótimo a gente estar falando dele aqui e ter produção crítica dele por aí também. Isso. Convite aí pro pessoal que não conhece, conhecer, procurar os filmes. Kurosawa não é só o Akira. É isso, vamos fechando aqui nosso papo, vamos pedir a conta? Acho que sim, acho que são 3 dos melhores filmes do ano aí, mesmo que se goste mais ou menos, mesmo que tenha gente que vá detestar qualquer um deles, acho que são 3 filmes que causam, assim, que provocam e geram discussões, que é, afinal de contas, o que faz sentido, né? Claro. Na arte como um todo, né? Causar.
Então acho que eles são muito bem representados. É uma trinca aí pesada. Marcelo, valeu demais, cara. E em breve a gente te convida de novo para tomar um café com a gente. Para mim é um prazer. Agora então, olhando, continua o céu azul com o sol. Passou um cachorrinho aqui. A Margot. Margot acho que já é persona. Já é um personagem do podcast. Assim, presente sempre no podcast. Hoje ela não se manifestou. Não é porque ela não viu os filmes. Ou então ela viu e também não conseguiu processar. Esses filmes são muito novos, né? E ela, como cachorra, ela não deve se sentir muito bem vendo aqueles filmes. Ela é uma fofa aqui, então acho que o podcast realmente só tem a ganhar com esse clima ameno de familiaridade. Então, volto a reiterar desejos de sucesso. Valeu Quem demais. puder, estarei à disposição. Isso aí, abração, cara. Obrigado, demais. Raquel. Obrigado, Renato. Tá aí, então, mais uma vez, obrigado ao Marcelo, nosso grande amigo. E amigão. Curioso é que depois a gente gravou esse podcast na quarta-feira, né? E no sábado eu encontrei com o Marcelo e a esposa dele, a Luciana, tomando um café no shopping center aqui perto de casa, né? Então ainda teve essa coincidência. Foi o segundo café que eu encontrei o Marcelo. Mas enfim, vamos, antes de fechar aqui o nosso programa, para as considerações finais. Eu sei que a Raquel tem umas dicas aqui, já adiantando que o pessoal pode encontrar nos hiperlinks do nosso episódio aí no Cinematório, né, Raquel? Sim, nossos famosos hiperlinks, né? Eu selecionei o editorial de moda da V Magazine, que foi inspirado pelo filme Demônio de Neon. Foi capa da edição de julho desse ano, inclusive. E no editorial tem as atrizes, né, do filme que fazem as modelos, incluindo a Elle Fanning, claro. E as fotos são de um fotógrafo muito conceituado, que é o Steven Klein. Mas além das fotos, tem também um texto muito legal, bem extenso, assim, sobre o filme, diretor, umas entrevistas. Está em inglês, mas é bem interessante. Então fica a dica. Também selecionei uma ótima análise sobre a trilha sonora do filme, que está em português, e é do blog Escuta Essa. Legal. E uma matéria que tem, inclusive, uma entrevista com a Isabelle Huppert. Essa matéria é do New York Times e foi publicada em novembro desse ano. E além disso, não podemos esquecer que nesta edição vai ter playlist. A volta da playlist. Então, bacana. Eu resolvi... Já escutei uma prévia, enquanto a Raquel estava selecionando as músicas, eu estava escutando. E olha, fino, viu? Então, Se eu fosse você, eu não deixava de seguir o perfil do Cinematório Café no Spotify. Porque lá tem não só essa playlist, como as outras duas, né, que a gente já tinha preparado. É realmente assim, você escuta o nosso programa, depois bota a playlist para tocar, você tá feito, você não precisa de mais nada pro seu dia. E quem quiser me contratar como DJ também, enfim, isso, tô brincando. Também estamos com serviço de DJ agora, você pode contratar o Cinematório pelo e-mail contato@cinematório.com.br. Coloque no assunto DJ, serviço de DJ. Só preciso inventar um nome artístico, né? Isso. Aí a Raquel responde com os valores. Bom, sem brincadeiras agora, a playlist... era brincadeira? Vamos dizer que vou pensar sobre o assunto. Ok. Eu tenho até experiência no assunto né? Então... Eu sei bem. Enfim, a playlist, claro, tem que ter a trilha sonora do Demônio de Neon, mas eu também vou colocar outras músicas que lembram essa sonoridade do álbum e o clima do filme, incluindo um álbum do John Carpenter. Fino. Chama Lost Thames. Já escutei, é maravilhoso. Só que é o segundo, que foi lançado em abril desse ano. E tem, assim, uma sonoridade e esse clima, sabe, meio sombrio, de sintetizadores, bem legal. Tem um clipe que é fantástico, com o próprio John Carpenter. Ele estrelando o videoclipe. A gente coloca aí também o vídeo. Ok. E é isso. Isso tudo?
As outras músicas vocês descobrem. Bacana. Pois é, então não deixem de visitar a seção de hiperlinks aí da página do nosso podcast, onde a gente sempre coloca links dos mais variados sobre temas, né, discutidos no programa e outros temas relacionados. E a gente agora está colocando também a lojinha aí no final do post com livros, filmes, CDs e o que mais for que a gente mencionar aqui, né, durante o programa, para você poder adquirir. Se você ficar interessado, a gente procura sempre as melhores ofertas. Selecionado. Porque o que a gente faz aqui é uma curadoria, né? Melhores ofertas, nada. A gente vai colocar das lojas que pagam comissão. Não, mas é sério, coloquem aí e ajudem, né, também o Cinematório. Você comprando através desse link, você vai estar ajudando a gente. É verdade. Tá bom? Ajuda que, né, agrada bastante. Isso, ajuda a pagar a conta do café. Pagando o cafezinho lá já tá bom demais. É isso mesmo. Bom, a gente espera que você tenha gostado do nosso episódio. Se você gostou, não deixe de comentar com seus amigos, compartilhe o Cinematório Café e também deixe comentários pra gente aí na página do programa. E outra coisa, eu vou pedir também para você avaliar o Cinematório Café no iTunes, dê lá 5 estrelas, eu vou ser bem modesto, dê 5 estrelas para a gente poder brilhar mais. A minha não pode, tem que ser 5 estrelas. Aproveitem que é Natal, né? O clima de Natal, luzes, né? Então 5 estrelas. Sim, o clima de demônio de neon também, brilho, né? Glitter. 5 estrelas. É isso aí. E para mandar um e-mail pra gente, é só escrever para contato@cinematório.com.br ou, como eu já disse, se quiser contratar serviço de DJ. Ela tá levando o negócio a sério agora, tá vendo? Brincadeira. Acompanhe o Cinematório também no Instagram. Lá você, inclusive, pode ver a foto que tiramos com o Marcelo. Ficou legal aquela selfie. Ficou. E outras imagens dos bastidores da gravação, além das nossas dicas cinéfilas diárias, que são estão lá, legais. É só você pode acompanhar as dicas cinéfilas no Instagram, tem também a leitura cinéfila. Leitura cinéfila todo sábado. E não deixe também de ler a coluna Transmissor, que é publicada no Cinematório. Lá você tem, numa página só, numa tacada só, várias dicas de mostras de cinema, exposições e tudo mais que pintar o nosso radar. E isso também mesmo. Acompanha a Parabólica. A Parabólica, eu não faço uma ideia muito precisa do alcance dela, que a Parabólica é o quê? Uma coluna que fica ali na lateral do Cinematório e a gente vai alimentando aquilo ali todo dia, com links de notícias, enfim, variadas coisas, né? Ensaios, artigos, críticas, vídeos, um monte de coisas. E aquilo ali é constante, né? É literalmente uma timeline do Twitter, porque a gente alimenta através do Twitter. Então a gente vai colocando lá os links para todo mundo ter acesso a essas informações. Mas como ali a gente não tem uma métrica, né? Não dá para visualizar quantas pessoas olharam e tudo, eu não sei o real alcance. Mas de toda forma tá lá, eu acho que é um serviço bacana para as pessoas poderem se informar sempre, né? Além desses outros canais que a gente usa no Cinematório, a Parabólica, que é um dos mais antigos, né? De versões bem anteriores do Cinematório, já estava lá. E eu lembro que eu já recebi comentários, né? De leitores elogiando, né? A presença ali da Parabólica e tudo, mas tô aqui só dando uma moral para ela não ficar esquecida, né? A gente sempre fala das outras coisas que tem no Cinematório, mas tem que falar também da Parabólica, que é bem legal. Você falou dos leitores, eu lembrei que uma leitora no Twitter comentou que pelo Transmissor, essa é verdade, coluna, é a Elga. Elga, né? Isso. Pois é, pelo Transmissor, ela tem lido e tem ido a alguns dos programas que ela vê. É verdade. Que a gente seleciona, né? Que eu seleciono para colocar na coluna. E achei isso bem legal, porque é esse o objetivo, assim, é levar a informação para que vocês que se interessem possam saber, olha, tá tendo uma mostra legal aqui, olha, tá tendo um evento bacana. Sim. E
curtir o evento, E porque no na maioria país das vezes... inteiro, né? no país inteiro, assim. A gente E tá em na BH, a maioria gente coloca das muita ve- coisa de BH, mas tem coisas de vários estados, né? Sim, e na maioria das vezes são eventos com preços muito acessíveis Sim. e eventos gratuitos. Sim. Então, fiquem ligadinhos, porque tem muita coisa legal sempre acontecendo. Eu sou suspeito para falar, mas eu recomendo. É isso aí. Então a gente tá, no Twitter e no Facebook você também encontra o Cinematório. E não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube. Estamos preparando conteúdo exclusivo para colocar lá. Assim que os vídeos entrarem no ar, se você estiver inscrito, você vai ser notificado. Por enquanto, estamos colocando o podcast para ser mais um canal onde você possa escutar o Cinematório Café. Mas em breve teremos outros conteúdos, tá bom? Inscreva-se e aguarde. Será que serei VJ também? Olha o spoiler. Lembrando aqui que eu já quis muito ser VJ da MTV. Eu acho que ali nos anos 90, né, Era um objetivo todos nós de vida. olhávamos ali para aquela turma da MTV e, né, desejávamos estar ali, pelo menos por um breve momento. Sim. Bom, toda segunda-feira, lembrando, tem o Cinematório Café novinho para você começar bem a semana. E aí, eu vou pedir uma coisa. Assina o nosso feed para receber os episódios diretos no seu smartphone ou dispositivo de sua preferência. Estamos também no Stitcher e no TuneIn. E siga nosso perfil no Spotify, que, como a gente já disse, né, tem as nossas playlists. Eu tento fazer sempre com um programa novo, assim. Quando não der para fazer eu mesma, eu coloco uma dica de uma playlist já pronta. Não, mas eu não vou deixar nunca sem nada. Prometo. Pode confiar em mim. Então, tchau, gente. Um grande beijo e até semana que vem. É isso aí. Nós falamos no nosso próximo encontro, pessoal. Grande abraço. Até mais. Tchau.